Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura. Aleluia. Aleluia. Quando você ora em línguas, o teu espírito está falando diretamente com Deus. Que privilégio. Que privilégio. Você não vai depender da sua alma, você não vai depender da sua carne. É o seu espírito falando com Deus. A palavra diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não existe separação entre você e Deus. Não existe separação entre nós e Deus. O pecado já foi resolvido, Deus já nos perdoou. O sangue do Cordeiro Jesus Cristo já está sobre nós. Esse sangue diz que lavou as nossas vestes e nos tornou mais alvos do que a neve. Não existe mancha de pecado em mim e em você, porque nós somos um espírito. Nós somos um espírito e o espírito já foi recriado. O espírito é perfeito, o espírito é santo, o espírito é puro. Você deixou de ser uma alma, deixou de ser uma carne, se tornou um ser espiritual, porque a palavra diz que aquele que se uniu ao Senhor é um só espírito com Ele. Então nós precisamos nos desligar do natural, porque o que está ligado ao natural é a alma, é a carne, e quem opera no reino da carne é Satanás. E no reino da alma ele ainda tem um certo poder, uma certa operação, mas no reino do espírito não. Ele não pode entrar nesse reino, só eu e você podem entrar, porque só eu e você somos filhos de Deus. Só eu e você temos a natureza de Deus. Então no reino do espírito Satanás não entra. No reino do espírito Satanás não tem poder nenhum. E é nesse reino que nós devemos estar, no reino do espírito. Aleluia. Abra a tua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Ele diz o seguinte: que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo. Ele está falando de um ser tricotômico, que sou eu e você. Nós temos um espírito, uma alma e um corpo. Só que nós somos um espírito. Nós não somos uma alma, nós não somos um corpo, nós não somos o que nós vemos no espelho, nós somos o que somos dentro. Somos um ser espiritual. E é esse espírito que nós alimentamos quando nós buscamos a palavra. Nesse momento você não viu nada. Mas quando você estava orando em línguas, algo dentro de você estava mudando. Deus estava ouvindo a sua oração. E eu te digo, Deus responde toda a oração. Deus responde toda a oração. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Essa oração você não precisa nem se preocupar. Porque é a oração perfeita. Não tem nenhuma falha. Por isso que quando a nossa alma está tentando nos atrapalhar e nos condenar, nós podemos orar no Espírito. E no Espírito nós vamos nos enchendo. E o Espírito vai tomando o controle da alma. E o Espírito vai lembrar a tua alma: ei, você é perdoado. Ei, o sangue de Jesus é sobre você. Ei, você é justiça de Deus. Você não é mais pecador, você é justo, justificado. Não existe mais separação entre você e Deus. Porque o pecado já foi perdoado. Jesus já pagou o preço. Aleluia. Aleluia. E isso é chamado graça. Graça não é licença para pecar. Graça não é licença para permanecer no pecado. Graça é algo que vai nos ajudar a avançar e a crescer no Senhor. Mas para isso nós precisamos entender essas três dimensões: espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Hoje pela manhã nós aprendemos um pouco sobre obras da carne. Obras da carne, por quê? Se nós temos um corpo, nós temos que entender que o pecado que ainda age, ele está nesse corpo, ele está na carne, não está no meu espírito. Mas você já viu aquela expressão, Maria vai com as outras? Então é aí que a alma entra. A alma, ela é Maria, vai com as outras. Só que ela vai com o espírito ou com a carne. Ela vai com quem estiver mais forte. E quem está mais forte é quem está alimentado.
Então, quem é que nós estamos alimentando? Nosso espírito ou o nosso corpo? Se nós não buscamos a palavra, se nós não buscamos uma vida de oração, se nós não temos comunhão com o Senhor, logo a carne vai reinar. Amém? É automático. Se não busca encher o espírito, se não busca alimentar o espírito, a carne reina. Amém? Aí vai o quê? Nós vamos estar andando, vivendo no reino da carne. E é nesse reino que Satanás opera. Amém? Mas e aí, o que é que a gente deve fazer? Se arrepender e buscar o Senhor. Se a gente pecar, reconhece o pecado, pede perdão, crendo que Deus perdoa. Amém? Porque nós não somos perfeitos ainda em espírito, alma e corpo, é no espírito. A alma está sendo renovada e o corpo está sendo dominado. Amém? Então, na caminhada, nós podemos sim pecar. Mas que isso não seja um estilo de vida. Seja um acidente. Pecou é como uma sujeirinha, estava ali na roupa, foi lá, limpou, pronto. Amém? Aí volta para a posição de justiça. E é nessa posição que nós devemos estar e permanecer. Porque a palavra diz, não dê lugar ao diabo. E quando ele diz não dê lugar ao diabo, é não sai da sua posição de justiça. Posição de justiça daquele que pode estar diante de Deus sem culpa e sem condenação. Como se o pecado nunca tivesse existido. Como se a gente nunca tivesse pecado. É essa que deve ser a consciência do cristão. Em todo e qualquer tempo, em toda e qualquer situação. Amém? Porque é somente nessa posição de justiça é que nós vamos poder usar as armas espirituais. Porque se nós estamos ainda vivendo nessa terra, a palavra diz que esse mundo jaz no maligno. Então, ele pode criar situações contra a nossa vida? Pode. Mas a autoridade que já foi nos dada, nós podemos exercer para desfazer toda a obra do diabo. E isso só vai ser exercido se nós estivermos operando no reino do Espírito, não no reino da carne. Se nós estivermos alimentando o Espírito e não a carne. Aí sim, nós vamos poder exercer a nossa autoridade como deve ser. Aí sim, nós vamos ser a igreja triunfante, como a palavra diz que nós somos. Amém? Porque aquele poder que Jesus tomou de volta, porque ele disse, a autoridade me foi dada, ele deu à igreja. Não existe diferença entre a autoridade que Jesus exerceu aqui na terra e a autoridade que ele entregou a nós como igreja. É a mesma. Ele entregou a nós essa responsabilidade. Mas é como eu disse, nós temos que estar operando no reino do Espírito. Não é no reino da carne, não é no reino da alma. Amém? Quando nós estamos buscando ao Senhor, nós estamos no reino da alma, porque é a nossa alma que busca. Mas quando chega um entendimento, quando essa palavra cai no nosso espírito, nós entramos no reino do Espírito. Aí nós falamos a palavra e nós vemos resultado. Nós vemos a palavra sendo verdadeiramente poderosa, viva e eficaz. Porque quando a palavra de Deus ela sai da nossa boca, ela tem que sair como uma espada. E essa espada, ela serve para quê? Para cortar. Ela divide alma e espírito. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A palavra também diz lá em Efésios. Abre lá em Efésios. Efésios capítulo 6. A partir do versículo 10, ele diz, concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso que você está fazendo agora, você está ouvindo a palavra e está se fortalecendo. Ele diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ele não diz para lutar, mas para ficar firmes na posição de justiça que você está, porque você já é justo. Então, essa armadura nós usamos para quê? Para ficar firme contra as ciladas do diabo. E no versículo 18 ele diz, orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humildade, insistência, tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Ou seja, você vai ficar firme quando você pratica o versículo 18, orando no Espírito em todas as circunstâncias. A oração, ela nos mantém, a oração, ela nos preserva. Essa é uma das funções da oração, nos preservar em quê? Nessa posição de ficar firmes, inabaláveis,
Você não vai cair nem para a direita nem para a esquerda. Você vai ficar firme, porque você está tendo uma vida de oração no Espírito. Como foi dito hoje pela manhã na aula sobre obras da carne, essa é uma das formas de nós dominarmos as obras da carne. É uma das formas de nós mantermos uma vida no Espírito. Nos manter, como é que eu posso dizer? Arrependidos de obras da carne. Amém? Vida de oração vai nos manter conscientes do que nós estamos fazendo no reino do Espírito. Tem pessoas que pecam por falta de conhecimento e entendimento da palavra. Mas quando a palavra chega, nós não vamos mais pecar por falta de conhecimento e entendimento. Porque nós vamos estar cientes da posição em que nós estamos. Porque a vida de oração vai nos preservar dessa forma. A vida de oração vai nos manter conscientes dessa posição de justiça. Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 16. Isso, 3,16. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas ações. Ou seja, a Escritura, Deus nos deixou a Escritura, essa Escritura que foi inspirada por Ele, para que possamos ser ensinados a conviver no Espírito. Amém? Porque uma vida no Espírito é que agrada a Deus. Uma vida no Espírito é que honra a Deus. Já a obra da carne não. A obra da carne é uma ofensa a Deus. Quando nós estamos vivendo no reino da carne, nós não estamos agradando a Deus. E a palavra diz que tudo que o homem semear, isso também ceifará. Se a gente às vezes sofre algo, não é porque veio de Deus como um castigo. Deus não é mau para castigar ninguém com coisas ruins, mas porque veio como consequência de uma atitude errada. E por que houve essa atitude errada? Ou porque negligenciou aquilo que ouviu, ou porque não recebeu esse ensinamento que a palavra diz. Porque ela diz que a palavra foi inspirada por Deus para quê? Para nos ensinar. Então, se nós somos ensinados por Deus através da sua palavra, nós ainda podemos decidir obedecer ou não. Mas a consequência vem. Se a gente obedecer, vem bênção. Mas se a gente desobedecer, vem maldição. É porque Deus quer? Não. É porque Deus criou princípios. Existem leis que regem o reino de Deus. Não é que há alguma ação direta de Deus. Mas porque Ele criou leis, estabeleceu princípios que nós devemos seguir. E se nós quebrarmos esse princípio, vem consequência. Se uma criança coloca o dedo na tomada, o que é que vai vir de consequência para ela? Um choque. Amém? Tudo que nós fazemos, toda a nossa ação tem uma consequência. Na lei da física, toda ação gera uma reação. Então, na lei de Deus, obediência traz bênção e desobediência traz maldição. Existe a boa, agradável, perfeita vontade de Deus, mas existe também a permissiva. E a permissiva não é nem a boa, nem a agradável, nem a perfeita vontade de Deus. É porque Ele permite acontecer, mesmo não sendo a sua vontade. Mas porque Ele é justo, porque Ele criou leis e princípios que devem ser seguidos. Amém? Assim como o reino das trevas tem princípios, que quem está no reino das trevas segue, que é o quê? O engano, a falta de conhecimento, a anarquia. Porque a rebelião é um princípio que rege o reino das trevas. Amém? Então, quem está no reino das trevas vai viver de acordo com esses princípios. Mas quem está no reino de Deus, não. Os princípios são outros. Amém? Obrigada, Jesus. Obrigada. Vai lá para João 15. Evangelho de João.
Evangelho de João, capítulo 15, a partir do versículo 4. Ele diz: permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo que pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. O que é permanecer em mim? O que é que Jesus está dizendo? Ele diz permanecer na palavra. Lá em Colossenses, no capítulo 3, ele diz que a palavra deve habitar ricamente em nós. Não é um pouquinho da palavra, mas deve abundar. A palavra deve estar abundante em nós. E essa palavra só vai estar abundante em nós à proporção da nossa busca. À medida que eu buscar, vai ser a medida que eu tenho de Deus na minha vida. Amém? Quanto mais eu buscar, mais de Deus eu vou ter. Se eu busco pouco, vou ter pouco de Deus em manifestação na minha vida. Então, se eu quero mais de Deus, eu tenho que buscar mais Deus. E quando eu digo buscar mais de Deus, eu não estou querendo dizer que você vai buscar um braço de Deus hoje e a perna amanhã. Porque Deus, Ele é uma pessoa. Amém? Você está buscando conhecer uma pessoa. Você está buscando conhecer o caráter de uma pessoa. Como ela pensa, como ela age, como ela agiu na história, como ela está agindo hoje, como ela ainda vai agir. Quanto mais eu conheço dele, mais discernimento eu vou ter do que Deus está fazendo. Nesse exato momento, Deus está fazendo algo no meio da igreja dele. Amém? Você crê? Porque Deus, ele não está de braços cruzados em meio a uma pandemia. Deus não está de braços cruzados vendo seus filhos morrer de um coronavírus. Não. Deus levantou pessoas para ministrar que Ele é o quê? O Deus que cura. A palavra diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Deus não mudou. As situações mudam, as épocas mudam, mas o Deus não mudou. Até a forma de se ministrar a palavra de Deus muda, mas a palavra em si não mudou. O mesmo Deus de Isaías 53 é o mesmo Deus que opera hoje. Mas é preciso o quê? Permanecer. Se eu preguei que Jesus cura ontem, por que eu não vou pregar que Jesus cura hoje, no meio da pandemia? Por quê? Eu posso ter mudado, o meu conceito pode ter mudado, mas Deus não mudou. Ele diz permanecer, Ele está falando para mim, para nós, permaneça. Permaneça crendo que Deus é e continua sendo Jeová Rafá, o Deus que cura. Mas para isso a palavra tem que estar abundante em nós. Temos que nos encher da palavra, porque como eu disse, há 3 dimensões, espírito, alma e corpo. Se eu busco muito, meu espírito vai estar fortalecido. Já a minha alma vai com o meu espírito, vai obedecer ao meu espírito. Se eu não buscar, eu vou estar na carne. Então aí eu não vou estar crendo que Jesus cura. Porque a carne, ela é muito acomodada. A carne, ela não quer enfrentar as situações, ela quer ficar lá num canto e pronto. Como a irmã, foi Flávio que disse, esperando a morte chegar, não foi? A carne quer isso, quer ficar lá num cantinho, deixa eu aqui, a autoridade não diz que eu tenho que ficar dentro de casa, então a carne vai querer isso mesmo. A carne, ela não vai querer enfrentar as situações com ousadia. Como é que o Espírito enfrenta as situações com ousadia? Falando, confessando. Nós entramos no reino de Deus confessando. A palavra diz que quem confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida será salvo, não é assim? E nós vemos aqui que Jesus é a palavra. E devemos permanecer com essa confissão. Eu tenho que permanecer com a confissão da palavra. Hoje, amanhã, até a volta de Jesus. Se eu confessei que Jesus cura ontem, vou continuar confessando que Jesus cura hoje, vai curar amanhã até a volta de Jesus. Porque é uma permanência. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E isso é fruto. Quando nós estamos declarando essa palavra, nós estamos dando fruto. E glorificando ao nosso Pai.
Vai lá para o capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1, ele diz: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele está falando acerca de quem? De Jesus. Se a gente lembrar bem, lá no capítulo 1 de Gênesis, para Deus criar, ele diz o quê? E haja luz. Disse Deus, haja luz. Ele falou. Deus falou algo. E ele falou que é a palavra. E aqui em João diz que no princípio era a palavra. Então Jesus estava lá no princípio. Jesus é a palavra. E quando Jesus falou, quando Deus falou lá no princípio, o que foi que aconteceu? Houve luz. Algo aconteceu quando a palavra foi falada. A luz veio a existir. Sabia que essa mesma capacidade Deus colocou dentro de mim e de você? De abrir a nossa boca, falar a palavra e algo acontecer. E é algo espiritual, não é algo natural. Vai para Hebreus, capítulo 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1, ele diz o seguinte: ora, a fé é certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. E aquilo que se pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Em Coríntios diz que o mesmo espírito da fé está em nós. E a fé fala. E aqui diz que pela fé o universo foi criado. Essa mesma fé, a palavra diz, que foi colocada dentro de mim e de você como uma porção. E ela pode crescer. Ou pode ser uma fé pequena, mas também pode ser uma fé grande. Então, se eu quero ter uma fé capaz de mover montanhas, essa fé tem que ser o quê? Pequena ou grande? Grande. Ah, irmão, mas eu falo a palavra, mas não vejo acontecer nada. Então, a sua fé está pequena. Sinto muito dizer. Tem que alimentar o Espírito, para que essa fé seja uma fé forte, uma fé grande. Amém? Fecha teus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, porque a Tua palavra foi ministrada essa noite. A Tua palavra que o Espírito vivifica, Senhor. A Tua palavra que é viva, poderosa e eficaz, Pai. Eu intercedo por cada vida aqui presente, Senhor. Eu intercedo por olhos espirituais abertos, Senhor, iluminados pelo conhecimento e entendimento da Tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus crescimento espiritual na vida de cada um destes, que o Senhor atraiu a este lugar, Pai. Porque as pessoas que chegarem aqui vão ser atraídas pela Tua palavra. Não são atraídas por pessoas, não são atraídas por meios naturais, mas são atraídas pela Tua unção que opera através da Tua palavra, Senhor. E eu Te agradeço por cada vida aqui representada, cada família, Pai. E intercedo em nome de Jesus, por transformação visível, por fruto visível, Pai. Por vidas cheias do Espírito Santo. Vidas que conhecem o Deus a quem servem. Vidas que abrem a sua boca para manifestar o Teu poder e a Tua glória. Pois a Tua palavra diz que aquele que conhece ao seu Deus fará proezas. Eu declaro em nome de Jesus, cada um aqui manifestando o Teu poder e manifestando essas proezas que a Tua palavra promete, Pai. Em nome de Jesus, porque o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. E o Senhor diz que quando a gente abrir a nossa boca, o Senhor é fiel para confirmar a Tua palavra. E nós cremos em nome de Jesus que quando decidimos abrir a nossa boca para pregar o Teu Evangelho, é o Senhor que vai confirmar, Pai. Porque o Senhor está conosco para confirmar essa palavra, Pai.
com sinais, com poder, com maravilhas. E nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Foram abençoados? Atos Igreja. Somente a Escritura nos faz amar. Horários de cultos: segunda e quarta e 20 às 21 horas e domingo 17 às 19 horas. Rua Arautos, 271 Vila Andorinha. Você é sempre bem-vindo. Atos Igreja. Somente a Escritura.